Paz aos irmãos, uma boa noite a todos. Aleluia. Vocês estavam absorvendo a unção que estava sendo derramada, ministrada? Eu estava muito boa. De fato, para nós sermos livres, nós temos que ser livre por dentro e não por fora. Quando eu não sou livre por dentro, por fora, ainda que eu queira ser, eu não consigo, porque existe uma lei que me faz fazer aquilo que não agrada a Deus, habitando dentro de mim. E nós falamos muito nessas aulas que nós tivemos, que existe uma lei que nos puxa para baixo. Eu escutei de um professor, que eu não tive o prazer de ter aula com ele, que é o Nathan Rufino, e ele falou, numa ministração que eu estava ouvindo hoje, durante o dia, que a lei da gravidade, ela não é de cima para baixo, ela é de baixo para cima. Ou seja, quando você pula, ela te puxa você para baixo. E as obras da carne, elas não são diferentes. Ao invés de ela levar você para a presença de Deus, para as coisas celestiais, ela te puxa você para baixo, ela puxa você para o natural, para aquilo que eu e você estamos acomodados e acostumados a ser e a se mover. E isso, tanto na lei científica como na lei física e espiritual, ela é da mesma forma. Se eu e você não nos desprendermos dessa gravidade carnal, nós vamos ficar chapados aqui nessa terra e não vamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Nós nos relacionamos com o nosso espírito, nós aprendemos isso aqui. É o nosso espírito que se comunga com Deus. Não é o que você está sentindo, o que você está passando, o que você está vendo, o que você está ouvindo. O pastor não está como um encantador de serpentes aqui. Quem já viu uma serpente sendo encantada? O encantador faz com que a serpente fique hipnotizada diante da música. E o pastor não está hipnotizando você. Ele está estimulando o seu espírito a se conectar com Deus. Não é para você ficar hipnotizada diante do ministro de louvor, mas é para você estar com seus olhos atraídos para Deus. Começamos bem, hein? Você está aqui agora? Você vai me amar até às 10 horas? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe que quem fala a verdade está amando? Quem sabe que quando você de fato deseja que uma igreja cresça, que pessoas cresçam, que almas sejam salvas, você precisa estar falando a verdade. Nem sempre essa verdade ela cai em nosso coração como se ela fosse um algodão doce, né? Cai como algo duro, mas isso vai trazer crescimento para você. É o que nós vamos falar nessa noite. Crescimento. A igreja desses últimos dias, ela precisa crescer. Ela está muito inchada, muitas pessoas, muitos templos, uma igreja uma do lado da outra, mas ainda ela está menina na fé. Ainda ela está engatinhando nas coisas celestiais. Ainda ela está esperando que alguém a eleve ela diante de Deus. Que a nossa igreja, que essa igreja nessa noite, ela não esteja nesse nível de criança, mas que ela esteja num nível de maturidade, de crescimento espiritual. Isso é manifestar a nova realidade em Cristo em nós. Ter a nova realidade em Cristo em nós é sermos maduros espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Oh, glória a Deus. Pai, nós te damos graça pela revelação, pelo espírito de sabedoria, Pai, fluindo na minha vida. Pai, nós te agradecemos pela pessoa do Espírito Santo, Pai, nos instruindo. O seu Espírito, Pai, que é o nosso mestre, Pai. Nós podemos ter segurança na nossa alma de que o seu Espírito vai testificar, Pai, com o Espírito de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, testificando da verdade, porque nós desejamos aprender a verdade que liberta, a verdade, Pai, que nos traz alegria e paz e justiça no Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos pela unção disponível,
Pai, eu me coloco como vaso nas tuas mãos, instrumento nas tuas mãos, para que a exposição da tua verdade, ela não seja informação, mas que ela seja rema, uma palavra cheia de vida, uma palavra cheia de poder, no coração que acolher essa palavra com mansidão nessa noite. Pai, eu glorifico a tua palavra nessa noite. Pai, não é por força e nem por violência, mas nós damos toda a liberdade do Espírito nessa noite, Pai. Espírito Santo, seja livre para ministrar aos nossos corações, seja livre, professor eterno. Nós estamos aqui para aprender, somos os teus alunos, estamos aqui sedentos e famintos pela tua palavra, porque assim desejamos. Por isso saímos da nossa casa para estarmos em comunhão com a tua palavra e com o teu Espírito nessa noite, Senhor. Do teu nome, levanta os teus filhos e filhas nessa noite, debaixo de uma unção poderosa, para que o seu nome, a sua glória, o seu poder seja manifesto em Samambaia, aonde o Senhor enviar esses filhos e filhas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você acordou? Você está aqui? Aleluia. Graça e paz, versículo 2 do capítulo 1. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Você sabia disso? Que graça e paz, ela só pode estar sobre a minha vida e sobre a sua vida, se o conhecimento de Deus estiver em você. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Como ela é multiplicada? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, e aleluia, e glória a Deus por isso. Amado, paz e graça não é multiplicado na nossa vida pelas obras. Alcancei uma graça, agora estou em paz com Deus porque fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a graça e a paz, ela vem pelo conhecimento de Cristo. E ela é multiplicada na nossa vida. Então, se você receber uma medida de graça, uma medida de paz da parte de Deus, ela pode ser multiplicada, não aumentada. Ela é multiplicada na minha vida e na sua vida, pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos começar, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos falar sobre crescimento espiritual nessa noite. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 7, 1. É importante você achar. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós aprendemos que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E que essa alma e esse espírito, 2 Coríntios 7, versículo 1, nós temos que estar aperfeiçoando na santidade e no temor do Senhor. Porque ela pode ser contaminada, tanto a nossa alma como o nosso espírito. Pastor, o Senhor nos ensinou que nós somos uma nova criatura, uma nova realidade em Cristo Jesus, que agora a vida eterna habita dentro de nós, que a vida que habita dentro de nós é uma vida que é sem princípio e sem fim. Louvado seja Deus por isso. Porém, amado, nós temos que entender que a responsabilidade desta nova criatura, dessa nova realidade dentro de nós, ela precisa ser preservada pela palavra de Deus. Que ela precisa ser conservada pela palavra de Deus. Aleluia. Ora, nós não só necessitamos de ser uma nova criatura, mas precisamos fazer essa vida crescer em nós, até a completa maturidade. Então, nós vemos as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas na igreja, mas nós notamos que essas pessoas não estão crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que essas pessoas recebem Jesus, dizem que são cristãs, mas crescimento espiritual, amadurecimento nessa nova realidade, nessa nova criatura,
nós não vemos nessas pessoas. Nós vemos essas pessoas ainda precisando de muletas espirituais, ainda vemos pessoas precisando de amuletos espirituais, para que de fato ela venha exercer a sua fé em Deus e andar diante de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 52. Nós vamos falar de uma pessoa que a gente quase não fala na Bíblia. Lucas 2, 52. Essa pessoa nem é falada na Bíblia. Você identificou o nome dessa pessoa que a gente fala pouco na Bíblia? O nome dela é Jesus. Presta atenção, amado. Em Lucas 2, 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Então não adianta você somente crescer no seu corpo, né? Você que é jovem aqui, que está aqui é jovem. Não adianta você crescer somente na estatura, né? Eu estou ficando velho, 18 anos, enfim. Não adianta você somente ter cabelos brancos. Ah, já estou crescido, já estou velhinho. Com Deus, amado, não existe esse negócio de idade. Se você tem 70 anos, 100 anos, 50 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. O que importa para Deus é que nós venhamos crescer em sabedoria, estatura e em graça. Para quem? Para, em primeiro, em Deus e para com os homens. Nós não temos que somente dar testemunho diante de Deus, nós temos que dar testemunho diante dos homens também. Isso faz parte do crescimento da nova realidade dentro de nós, dessa nova natureza dentro de nós. Nós temos que crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Isso é crescimento espiritual. Jesus também, como homem, não como Deus, mas como homem, ele teve que crescer em estatura, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens também. Ele é o nosso exemplo padrão. Ele nos deu o exemplo para que eu e você sigamos este exemplo. Receber a vida de Deus é apenas o começo, amado. Receber a vida eterna, receber Jesus, nascer de novo, ser uma nova criatura, é apenas o começo daquilo que Deus idealizou e quer para mim e para você. Nós falamos aqui nas aulas anteriores, que é mais do que te dar uma nova vida e de você ser uma criatura, é a vida eterna dentro de nós. E a vida eterna dentro de nós, ela é uma progressão espiritual. Nós estamos progredindo espiritualmente até ser varão perfeito diante de Deus. Por toda a Escritura fala-se de tal crescimento. Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículo 14. Você está aqui, você pode glorificar a Deus. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que existe pastor na igreja? Para que existe evangelista na igreja? Para que existe profeta na igreja? Para que existe mestre na igreja? E para que existe apóstolos na igreja? A Bíblia é o seu próprio intérprete. Você não precisa perguntar para um teólogo, e olha que eu sou um teólogo, você não precisa perguntar para uma pessoa estudada e com bastante experiência na Bíblia, para saber o porquê Deus colocou os 5 dons ministeriais na igreja: apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores e mestres. A Bíblia te responde, é porque Deus quer um aperfeiçoamento dessa igreja. Que mais? Só isso? Não. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O que é ministério? Ministério é serviço, é trabalho. Ministério não é para a pessoa ficar comendo nas custas dos irmãos. Ministério é para aquele que é chamado para o ministério, é trabalho, tem que trabalhar para edificação do corpo de Cristo. Então os ministérios, eles foram levantados para que a igreja seja edificada. Ou seja, o pastor edifica a coluna central da igreja,
o evangelista, as colunas lá de fora da igreja. Estou somente dando uma analogia. O apóstolo, as bases da igreja, o alicerce aqui da base do altar da igreja. Os mestres, edificando os lugares aonde não é tão visto, aonde os lugares ainda precisa de uma massa, de um reparo, de uma coisa mais delicada, de um ajuste mais delicado na casa de Deus. E para que existem os 5 dons ministeriais? Até que alguns cheguem à unidade da fé. Está assim na sua Bíblia? É para que todos, do porteiro ao pastor, todos estejam falando, pregando, crendo, se movendo, fluindo na mesma fé do tipo de Deus. O pastor não tem que ter mais fé do que você, e nem você ter mais fé do que o pastor. Nós temos que ser um corpo único, crendo nas mesmas verdades, crendo nas mesmas coisas, fluindo nas mesmas coisas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que um pastor recebe um dom pela graça de Deus, o corpo de Cristo, que é você, que sou eu, também temos o mesmo direito de receber este dom da graça de Deus. Interessante que as pessoas falam assim, não sou pastor, não preciso pregar, eu não preciso conhecer a Bíblia, não preciso estudar a Bíblia. Mas quem disse isso para você? Segura aí um pouquinho, abre aí a sua Bíblia em Mateus, põe o dedinho aí em Efésios 4, vai lá em Mateus 28, aleluia, versículo 19. Os evangelistas não gostam muito que eu pregue assim, mas eu preciso pregar e ensinar, porque é o que está na Bíblia. Foi Jesus que ensinou, não foi eu. Os evangelistas não gostam muito dessa passagem bíblica, porque eles só querem proclamar Marcos 16, 17, e não Mateus 28, 19. Que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele não mandou somente salvar almas, ganhar almas para Jesus. Ele nos ordenou para fazer discípulos e consolidar os discípulos, ou seja, ensinar os discípulos. Não adianta você ganhar uma multidão de almas, de pessoas, e você não consolidar as pessoas na palavra de Deus, você não ensinar elas na palavra de Deus. E você foi chamado para isso. Essa ordem não é uma ordem de um pastor de uma igreja, essa é uma ordem do sumo pastor da igreja, do cabeça da igreja, Jesus. Ele nos ordenou a ensinar as pessoas tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. Isso é uma obrigação, não é uma opção da igreja. Isso é uma ordem expressa de Jesus. Voltemos lá a Efésios 4. Aleluia. Voltando em Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Amados, nós não estamos aqui para aprender sabedoria humana. Nós não estamos aqui para acolher uma ideologia de um homem. Nós não estamos agora sendo guiados por homens. Agora o conhecimento que nós temos que adquirir não é mais deste mundo. Agora o conhecimento que nós temos que adquirir é o conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que você esteja no mesmo nível, na mesma unção, nas mesmas obras e maiores ainda do que Cristo fez. Para que isso também, pastor? Tem mais um motivo, o porquê que nós precisamos chegar a esse nível que Cristo chegou. Para que não sejamos mais meninos, e é aqui que nós entramos
na aula propriamente dita. Para não sermos mais meninos. A igreja dos últimos dias, ela está uma igreja menina na fé. Ela não é uma igreja que acredita nas mesmas coisas que até o próprio pastor dessa igreja acredita. Exemplo, você pergunta, irmão, o que você aprendeu na igreja onde você está congregando? Não sei, o pastor falou lá, mas eu sei que ele falou um livro de Marcos lá, mas o que ele ensinou de fato eu não sei. E amados, isso é um escândalo, e isso é algo terrível no nosso meio, de ver que as pessoas estão indo para a casa de Deus e não estão aprendendo nada, não estão conhecendo o Filho de Deus, estão conhecendo maneirismos, estão conhecendo sincretismo religioso, estão tendo acesso a fábulas, a genealogias, a ideologias das coisas, mas do Filho de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, elas não estão conhecendo, porque ainda são meninos na fé. Amado, nós não podemos cobrar de uma criança responsabilidade de adulto, podemos? Aconteceu algo trágico, amados, esses dias com um menino de 10 anos, matou a professora. Como vai cobrar responsabilidade? Estão querendo cobrar a responsabilidade de quem? Do pai. Então Deus, a Bíblia diz que Deus não leva em conta a ignorância. Mas quando você já tem maturidade, você já tem uma estrutura na fé, Deus vai nos cobrar. Então quando o conhecimento chega, responsabilidade chega também para mim e para você. Lembrei de um exemplo agora de águia. As pessoas falam que o cristão precisa ter o olho de águia, ter a visão de águia. Mas sabe o que acontece com os filhotes de águia, quando elas já estão com as asinhas já saindo para fora? A águia pega o espinho e começa a espetar as águiazinhas para que elas saiam fora do ninho. E sabe para quê? Para elas se precipitarem e começarem a bater as asinhas e começar a voar. Você está aqui, já foi para casa? Aleluia. Você está olhando com esses olhinhos de águia aí, né? Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Em outras traduções, por toda onda de doutrina. Ondas, em outras traduções. Amados, as ondas de doutrina, elas estão aí para mim e para você ver. É tanto absurdo, tantas coisas, que homens que se dizem ser servos de Deus, estão ensinando para as igrejas. E as pessoas estão sendo levadas por essas ondas. Deus põe enfermidade, os acontecimentos, as catástrofes, é Deus que está mandando. Como é que Deus permite uma coisa dessa, uma criança pegar uma arma e matar uma professora? Então, as pessoas estão sendo condicionadas a crer num Deus tirano e um Deus que não está preocupado com a vida humana. Ondas. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam frauduladamente. Pessoas que fazem com que a pessoa creia naquilo que Deus não é. E quando eu e você somos uma nova criatura, amados, uma nova realidade está fluindo dentro de nós, o diabo quer contaminar o meu espírito e a sua alma, para descaracterizar essa nova realidade dentro de mim e de você. Fazer com que você viva na alma, para que você viva no nível da alma e no nível de um espírito que está distante de Deus, de um espírito que está morto diante de Deus. A apostasia na igreja, ela está se manifestando violentamente a cada dia que se passa na igreja, pela falta do conhecimento do Filho de Deus, por falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque o diabo está operando na vida dos crentes, na alma e no espírito. Eu assisti alguns flashes daquele show do Rock in Rio. Amados, é satanismo do começo ao fim. E estão ensinando para milhares de jovens.
E milhares de jovens fazendo o símbolo de Satanás e sorrindo, dando risada. Se você pegar qualquer livro de religião, você vai saber o que é esse símbolo. Não é somente a igreja evangélica que está contra esse tipo de sinal. E os jovens estão fazendo esse sinal, achando que isso não influi, não contamina a alma e o espírito deles. Contamina. Estão glorificando ao diabo, estão louvando ao diabo. Porque, amados, a nossa carne e a nossa alma não renovada pela palavra de Deus, ela é animal e diabólica. Ela é amiga do diabo. Porque ela se inclina para as coisas que são morte. E a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o diabo. Quando a sua carne fica se negando a adorar a Deus, quando a sua alma se nega a adorar a Deus, amado, se sinta incomodado com isso. Não fique confortável, não fique cansaço. Ei, a Bíblia te dá respaldo. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias. Então Deus renova o seu físico. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você não dá conta mesmo. Trabalhou o dia inteiro, fez tanta coisa. Você acha que Deus não está sabendo o que você fez o dia todo? Ai, pastor, Deus sabe, mas Deus também sabe. Amados, tudo que se opõe a Deus, tudo que se nega das coisas de Deus, só vai louvar ao diabo. É Ele que vai receber a glória. Era 6:30 e o Rock in Rio ainda, as luzes ainda estavam acesas. Você aguenta ficar aqui nessa igreja? Das 10, das 11, até às 6 da manhã, sorrindo ainda? Então, amados, alguma força está gerando na vida dessas pessoas, para que elas continuem pulando e dançando. Não é o físico delas, é a sua alma e o seu espírito contaminados pelo diabo. E nós achamos que não, porque são jovens. Não, amados. Você vai em retiro, o pastor Isaías sabe, você vai em retiro de jovens, dá 1h da manhã, o jovem já está tudo derrubado. O Espírito Santo não influencia, pastor? Como o diabo não. Porque o Espírito Santo não possui ninguém. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele é delicado. Você adora a Deus, amado, se você tiver com o seu coração envolvido. Caso contrário, o Espírito Santo de Deus não vai pegar você pelos cabelos. Eu não sei por que eu falei isso. Aleluia. Voltando aqui. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 João 2 fala de estágios diferentes de crescimento espiritual. Versículo 12. Filhinhos, escrevemos porque pelo nome vos são perdoados os pecados. Pais, primeiro ele fala de filhinhos. Depois, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. Muitos cristãos supõem que nascer de novo é o ponto máximo a ser atingido. Já recebi Jesus, já fui batizado com o Espírito Santo, já falo em outras línguas, congrego numa igreja, tenho um pastor, não preciso mais crescer espiritualmente. Amados, esse não é o must do nível espiritual que Deus tem para mim e para você.
Tem mais. Nós não podemos limitar a Deus. Tem mais. Quando nós não aplicamos em nossos corações a buscar a presença do Senhor e negligenciamos gastar tempo em uma única comunhão íntima com Ele, crescemos muito pouco. Sabe o lanchinho que você come no domingo, que você vem para a igreja? O pouquinho que você come da palavra, é o lanchinho que você come. Você se alimenta com 3 refeições diárias, não é? Café da manhã, almoço e janta. Não é? Se você não fizer isso, o que acontece? Ou você emagrece ou você começa a desfalecer, né? E nas coisas com Deus não é diferente. Se você come só um lanchinho no domingo, vem só no domingo, como é que você acha que você vai crescer espiritualmente? Se você lê a Bíblia somente no domingo, se você estuda a palavra, somente quando o pastor está ensinando a palavra de Deus, como é que você vai ter conhecimento do Filho de Deus? Como é que graça e paz vai ser multiplicado na sua vida? Se a nossa escolha é aplicar nosso tempo perseguindo os nossos próprios interesses, a dormência espiritual é uma certeza. Vou repetir. Se nossa escolha é aplicar nosso tempo perseguindo os nossos próprios interesses, a dormência espiritual é uma certeza. A apostasia é certa na minha vida e na sua vida. Se a gente come só um snack da palavra, só um lanchinho, a gente vai ficar com dormência espiritual na igreja. Estou sentindo nada. O ministro de louvor está quebrando a bateria, pastor quebrando as cordas do violão, o ministro de louvor, o gogó dele já está até saindo para fora, cantando sozinho, e você está olhando para... Não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Dormência espiritual. Na igreja do pastor Alexandre Esteves, uma irmã teve uma visão de que haviam muitos caixões dentro da igreja e pessoas vivas dentro desses caixões. E Deus deu a revelação para elas e elas tiveram o entendimento de que essas pessoas eram pessoas não só daquela igreja, mas de muitas igrejas. De que pessoas estavam dentro das igrejas, pastor, mortas, mas vivas, respirando, sorrindo, dando risada, mas estavam mortas espiritualmente. E que Deus estava desejando, pelo seu Espírito, ressuscitar essas pessoas. Amado, se o nosso espírito não está desejando adorar a Deus, é um grande sinal que nós estamos dormindo espiritualmente. Não vou ler, não vou abrir aqui, mas, você não precisa abrir aí, mas depois você pode ler em casa, versículo 15, de 2,15. Não ameis o mundo, e nem no mundo há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando nós começamos a desejar muito as coisas do mundo, amado, nós temos que nos preocupar, que a nossa vida espiritual está adormecendo. Não importa se a gente sabe de Gênesis, Apocalipse, se somos formados, doutorados, se temos título de pastor ou coisa parecida. Amado, para o diabo isso não é irrelevante. Exemplo, Adão e Eva. Nós lemos aqui na primeira aula, nós vimos aqui na primeira aula que Adão e Eva tiveram uma escolha. E nós aprendemos que no jardim do Éden tinha quantas árvores? Quantas árvores, irmãos? Quantas árvores tinha no jardim do Éden? 2 árvores. A da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Eles tiveram uma escolha: viver eternamente ou morrer espiritualmente. Eles decidiram morrer espiritualmente.
As pessoas na igreja, elas estão decidindo por morrer espiritualmente. Elas conhecem muito da Bíblia. Elas sabem o que é certo, o que é errado. Se você perguntar para qualquer crente, você conhece a Bíblia? Claro, até gagueja. Mas conhecimento, amado, conhecimento sem intimidade com Deus traz morte. Conhecimento sem temor de Deus traz morte. O conhecimento em si não é uma coisa ruim, mas conhecimento sem intimidade, sem temor de Deus, traz morte. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 1,14. 1 Timóteo 1,14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, quando a gente rejeita as coisas de Deus, nós começamos a naufragar na fé. E amados, como eu disse a você, a lei da gravidade é puxar você para baixo cada vez mais. Deixar você morto espiritualmente cada vez mais. Pastor, nós fomos vivificados, sim, nosso espírito está vivo, mas você pode matar o seu espírito, contaminando ele e a sua alma, desejando as coisas do mundo. Você pode apagar a lâmpada do Espírito dentro de você. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não iluminar o seu espírito humano, o seu espírito humano morre de novo. Você entende por que as pessoas estão desviando? Porque a igreja, porque o pastor é safado, porque o pastor pegou dinheiro. Não é só isso não. Porque a irmãzinha pisou no meu calo. Não, amado, não é isso não. A raiz do mal não é isso não. Não, senhor. É a falta do conhecimento do Filho de Deus. É que mata uma pessoa dentro da igreja. É que mata uma pessoa estruturada na palavra. Ela se dizendo estruturada na palavra. É que mata essa pessoa espiritualmente. É quando ela acha que já sabe tudo, porque ela ensina, porque ela prega, porque ela profetiza, seja lá o que for. Crescimento espiritual não é brincadeira. Ou você cresce, ou você não cresce. Continua menino. E menino faz o que dá na cabeça. A musiquinha da Maísa, né? Faço tudo o que me dá na cabeça, mesmo que você não conheça. E os crentes estão fazendo o que dá na cabeça. Vem para a igreja quando quer, adora quando quer, oferta quando quer, participa das coisas quando quer, é o que dá na cabeça. E o diabo adora isso, amado. Porque ele está puxando, a gravidade espiritual vai puxando você para baixo. Mesmo você sendo uma nova criatura, uma nova realidade. Poxa, mas não aceitou Jesus, não está tanto tempo na igreja, como se desviou, como saiu da presença de Deus, como está se prostituindo, como está bebendo de novo, como está fumando maconha de novo. O diabo puxando você, puxando eu e você. Você está aqui, pastor, então nos dê uma solução, né? Jeremias 15, 16. Você está aprendendo? 16, 15.
15:16, perdão. 15:16. Jeremias. Existem programas como Bem-Estar, da Rede Globo, né? Programas de dieta, como emagrecer, né? A Bíblia também tem uma dieta espiritual para você. Sabia disso? Aleluia! Ainda bem. A Bíblia tem uma dieta espiritual. Quer ver? Vamos ler. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Olha que dieta gostosa, maravilhosa, não é amarga, você não vai fazer cara feia, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser algo apetitoso, gostoso, algo que atrai o seu espírito, fomente o seu espírito. A palavra não pode ser algo, uma coisa que não desce bem, né? Uma coisa que você não gosta de comer. Já viu criança? Por isso que a igreja está menina nesses últimos dias. Porque criança não gosta de comer aquilo que de fato vai trazer crescimento para ela. Criança gosta de comer Danone, gosta, né? Então as pessoas na igreja, elas estão assim como crianças, elas não querem comer comida forte, elas não querem comer a palavra, elas querem comer o Danoninho. A irmãzinha brigou comigo. Ai, pastor, vou sair da igreja. Comeu Danoninho os anos todos que ficou na igreja. Chocolate, bolacha, todinho. Ai, pastor, o obreiro não vai com a minha cara, ele fica olhando feio para mim. Criança, comendo Danoninho, comendo bolacha. Você está aqui? Irmão, você não está ouvindo qualquer coisa. João 6,57. Aleluia. Mais uma dieta espiritual aqui para você marcar aí na sua Bíblia. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Você está vivendo para você mesmo ou você está vivendo pelo Pai? Se estiver vivendo para você, de fato você vai ficar raquítico espiritual. Sua nova realidade não vai se manifestar. Poxa, o pastor disse que eu sou uma nova criatura, mas não se manifesta? É lógico. Você não está se alimentando pelo Pai. Você não está se alimentando pela palavra. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Você sabia que você, comendo muito essa comida que você e eu comemos, você vai morrer de qualquer jeito. Os filhos de Israel também comeram maná e morreram. Porque o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento espiritual, amados, vem do céu, vem de Deus. E agora, ele se transformou na palavra de Deus, no verbo de Deus, no logos de Deus. Agora, essa palavra, ela é o nosso alimento, é a nossa dieta diária de cada dia. Lembra da oração dominical? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. E que mais? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente aprende a oração religiosamente, mas não busca saber que o pão é Ele, diariamente. Não é o pão desse mundo não, amados. E as pessoas pensam, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Eu quero um pãozinho quentinho, com 4 queijos, com misto. Não é esse pão que Deus vai dar para você, irmão. Comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Para sempre, para sempre.
Essa palavra não é para você comer e ter dor de barriga depois. Essa palavra não é para você comer e ficar obeso depois. Essa palavra não é para você comer e ter problemas de saúde depois. Essa palavra é para você ter vida eterna e viver para sempre, irmão. Tem uma vida, ela tem os nutrientes que eu e você precisamos viver. Para todo sempre, não é para você viver 50 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos não, amado. É vida longa, vida sem dias. Nós aprendemos o que recebemos, vida eterna, vida sem princípio e sem fim. Comer e beber da palavra e do Espírito. Outra dieta, Romanos 8, versículo 3. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Veja o que está escrito aqui, amados. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, os mandamentos da Bíblia não vão trazer vida para você, por causa do pecado da carne, porque a lei, ela não tem, a carne, ela não tem força para obedecer o mandamento. Não é isso que está escrito no versículo 3? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Então a lei de mandamentos, amado, não traz vida para você. Vai trazer morte. Mesmo que você seja uma pessoa piedosa e guarde todos os mandamentos, ainda que se ache uma pessoa que guarde a lei do Senhor, a carne dela não vai ter força para sustentar a sua fé na lei. Então Deus fez o quê? Enviou o seu Filho e condenou a carne pelo pecado, na sua própria carne. Veja o que acontece com as pessoas, quando elas ficam fiadas na sua força da sua carne, querendo fazer as coisas na força da sua carne. Abre aí Isaías 28, versículo 10. Isaías 28, versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías estava falando assim, olha, esse povo tem mandamento e adquire mais mandamento, acrescenta mais mandamento na vida deles, mas não tem descanso para o seu homem cansado. O que mais a gente vê na igreja é pessoas cansadas, né, pastor Isaías? Cansaço terrível, né? A pessoa trabalha mesmo e se arrebenta lá de tanto trabalhar e chega estourado na igreja. Versículo 11, que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Versículo 13, assim pois a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento. Então quando a gente não pratica a palavra de Deus e somente tem o mandamento da palavra de Deus na nossa vida, ela só é um mandamento na nossa vida. Ela não é vida dentro de nós. Ela não traz o resultado da dieta espiritual. Você começa a não querer se alimentar disso, porque isso não traz nutrientes para o seu corpo espiritual. Porque a palavra é um mandamento para você. Você não gosta, você não tem apetite por ela. A sua entranha espiritual não aceita essa palavra. Você fica engasgado com a palavra. Assim, pois, a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento,
regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantam, e se enlacem e sejam presos. As igrejas, elas estão assim, elas estão presas pelo mandamento, pela religiosidade, se esquecendo que é pelo Espírito. Quando o pastor está aqui, irmãos, vamos orar em outras línguas, ele está falando para que você dá descanso para o seu homem cansado. Ele está dizendo para você dar refrigério para o seu homem, para a sua alma cansada. Não é simplesmente para você ficar igual um papagaio falando coisas que você não entende. Não, é para você dar descanso para o seu homem interior, para a sua nova realidade dentro de você, para aquilo que de fato você é. Senão você chega aqui e você fala, mais mandamento, mais palavra, não, mano. Deus não quer te dar mais mandamento, mais palavra, não, Ele quer te dar refrigério. Ele quer dar o verdadeiro descanso para você. Você está aqui? Veja que coisa tremenda, amado, que eu descobri esses dias. Um contexto tão simples da Bíblia, e estava aqui, né? Mateus 11, versículo 26. Vamos ler o 25. Todo mundo conhece essa passagem, amado, mas e se prega tanto essa mensagem, eu não atentei para isso. O pastor Alexandre trouxe uma revelação tremenda, pastor Isaías, domingo para nós sobre essa palavra. E eu não tive compreensão disso. Falei, mas meu Deus, de onde ele tirou esse trem? Revelação do Espírito. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A gente poderia falar alguma coisa sobre isso aqui, mas vamos deixar para outro dia. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e repreendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, quando nós não temos instrução da parte de Deus, nós carregamos jugo sobre a nossa vida que não é nosso. Sofremos nesse mundo com um jugo, com um peso sobre nós que não pertence a nós. E isso é por falta de conhecimento. Jesus estava falando aqui desde o versículo 25, amados. Ele está falando, Pai, te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios. A vida, uma vida de paz, uma vida abençoada, amada, ela está oculta das pessoas que são sábias aí no mundo, das pessoas que são instruídas aí no mundo. Essa vida está oculta diante dos olhos dela, porque elas não conhecem o Pai, nem pode ver, e nem o conhece. Mas eu e você conhecemos ao Pai, e por isso podemos tomar o jugo de Jesus, que é leve e suave, e tomar sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos aprender dele. Ele disse, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Amados, nós estamos aqui sendo instruídos já na 5ª aula, não é isso, pastor? É para você aprender, amado, a você descansar no Senhor. É para você aprender a tomar o jugo de Jesus, que é leve e suave para a minha alma e para a sua alma. Não é só para você ter informação, eu já sei da Bíblia. Não, amados. É para você não viver uma vida carregada, pesada, oprimida pelo diabo. É para você andar mais leve, voar mais alto diante de Deus. A religião vai trazer peso sobre você, jugo, mandamento. Pequei, e agora? Vou para o inferno? E agora? Tudo de novo. Se você pegar o jugo, tomar o jugo de Jesus, amado, aprendendo dele com a palavra de Deus, vai ficar mais fácil você andar aqui nessa terra. Você vai errar menos. Mas se você ficar com o jugo deste mundo, amado, você vai sofrer e Deus não vai poder fazer nada.
Porque é só quando você aprende de Jesus que Ele traz o jugo dele, que é leve, e coloca sobre você. Ele tira o seu fardo pesado, o peso que o mundo coloca sobre você, e coloca o jugo dele, que é leve e suave. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não estava mentindo quando ele disse isso. Quando você conhece a verdade, o jugo sai. O peso sai da sua vida. Se prevalece, se continua, amado, é porque você está sendo teimoso quanto à palavra de Deus, teimosa quanto à palavra de Deus. Fica com o jugo de Jesus, senão você vai ficar só com mandamento após mandamento, regra sobre regra, e regra e mandamento não converte ninguém, não traz a nova realidade de ninguém. Isso não estava no script. Aleluia. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. E já não há ninguém que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, e nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Então, as nossas justiças para Ele é um trapo de imundícia. Ele não vai olhar porque você pratica, porque você se esforça, faz, acontece. Para Ele, quando a gente veste a roupa do mundo, que é a alta exaltação, que é a autojustificação, nós somos como um chimpanzé vestido de homem, de roupa de homem. Por mais que ele coloque um Giorgio Armani, um sapato bonito, engraxe o sapato, coloque uma gravata borboleta e coloque um belo chapéu, as suas mãos, os seus pelos, o seu rosto vai se parecer com um chimpanzé. E quando a gente veste a roupa das nossas justiças diante de Deus, não adianta a gente se esconder. Por isso que é pelo Espírito, amado. É pelo Espírito que nós temos que nos comparecer diante dEle. Não adianta a gente se vestir como um chimpanzé e dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, vestido de espiritual, vestido que de fato eu estou adorando a Deus. A roupa que Ele quer ver, minha e sua, é um espírito manso e tranquilo diante dEle, que é de grande valor diante de Deus. Deus falou isso para as mulheres, mas também se aplica para os homens. Quando o espírito é manso e quieto, submisso à presença de Deus, amado, isso é agradável diante de Deus. Mas o espírito vestido de chimpanzé, Deus vai identificar, não adianta. Para finalizar, Mateus 17, versículo 5. Versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Quando a gente escuta a palavra de Deus, amado, nós somos cobertos pela glória de Deus. Nós somos vestidos pela glória de Deus, somos revestidos da glória de Deus. Quando escutamos a palavra de Deus, quando damos ouvidos à palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus em nós. Eu quero recomendar o livro, acho que já mostrei para os irmãos, de Kenneth Hagin, Crescendo Espiritualmente. Esse livro vai fazer você identificar onde você está na fé. Se você é um menino espiritual, se você está na infância espiritual, se você está na maturidade espiritual. E como você crescer espiritualmente. Então eu recomendo você investir na sua vida espiritual comprando este livro do Kenneth Hagin.
Vamos ficar de pé? A oração vai trazer refrigério para o seu espírito, porque a palavra já está dentro de você. Então, se você estiver com peso, carregando um peso que não é seu, recebe o de Jesus agora. A única forma é pelo Espírito. Não adianta você fazer força como uma galinha. Eu estou crendo. Não adianta. É pelo seu Espírito. Se não for pelo Espírito, não há essa troca. Você vai continuar pesado e vai sair pesado daqui. Do mesmo jeito. Então vamos lá. Vamos aquecer o nosso espírito. Vamos de fato manifestar o que recebemos da palavra de Deus nessa noite. Pai, eu já te louvo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória, Pai. Obrigado pela sua brisa leve e suave sobre nós nessa noite. Obrigado pelo refrigério da palavra e do Espírito, Pai, vindo sobre nós. Aleluia. Pai, nós aprendemos do Senhor, que é manso e humilde. O Senhor não precisa de estardalhaço. O Senhor não precisa de barulho. O Senhor não precisa, Pai, de violência. O Senhor precisa, Pai, de que nós venhamos nos submeter à sua voz. Aquietarmos a nossa alma. Colocarmos a nossa alma no seu devido lugar. Aleluia. E deixarmos com que o seu Espírito trabalhe no nosso espírito recriado. Pai, obrigado por essa unção. Obrigado por essa unção. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós.